Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 e vamos hoje à primeira mensagem da série Atitudes Vencedoras. Nós vamos ler o versículo 1, Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz assim: O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Nosso propósito é falar sobre algumas atitudes que nós podemos tomar, devemos tomar, atitudes estas que, se tomadas, especialmente seguindo o modelo que nós vamos ver nas Escrituras, nos levarão a vencer os desafios da vida, as circunstâncias que nos cercam, tá? Então serão 5 mensagens sobre este mesmo título, Atitudes Vencedoras. E a primeira, a de hoje, fala-se sobre desprenda-se, saia da zona de conforto. É sobre isso que nós vamos falar, baseados em Gênesis 12, 1. Desprenda-se, saia da sua zona de conforto. Veja bem, a história de Abraão, diferente dos seus antepassados, começa com Deus falando com ele. E Deus disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Deus dá uma ordem direta para Abraão. Deus faz uma convocação, um chamado para Abraão. Sai da tua terra, sai do meio da tua família, sai do teu convívio e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, a primeira lição que nós temos aqui é a lição de Abraão: dê um passo de fé. Veja bem, hoje é dia 10 de novembro. Nós estamos a 52 dias do fim do ano. Em 52 dias, a gente diz, não dá para fazer mais nada. Quem fez, fez. Quem não fez, o ano acabou. Mas em 52 dias, Neemias reconstruiu os muros ao redor de Jerusalém. Significa que nós não temos que considerar perdidos os últimos 52 dias do ano. É possível fazer grandes realizações ainda. E a primeira atitude que eu quero encorajar a igreja a tomar, sendo mesmo motivador e motivacional nesse final de ano, à luz das Escrituras, é a sair da sua zona de conforto. Uma das acomodações que nós temos que enfrentar é essa. Já chegamos no final do ano, quem conseguiu, conseguiu. Isso é tão nocivo para nós, que depois que a gente vira o ano, a gente pensa, bom, o Brasil só funciona depois do carnaval. Nessa brincadeira, nós perdemos os 60 dias, ou 59 dias, 58, 59 dias entre janeiro e fevereiro, praticamente. E já perdemos os 52 dias que temos se contar a partir de hoje. O que significa que nessa brincadeira nós perdemos aí praticamente 3 meses de um período, porque a gente se acomoda em certas frases, em certa zona de conforto. Então dê um passo de fé. Foi isso que Abraão fez. Abraão saiu de seus espaços de conveniência. Abraão saiu da sua zona de conforto. Ah, tá bom, deu o que deu, não dá para mudar mais nada. Quando Abraão recebe de Deus esse chamado, romper é a palavra de ordem para ele. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 8, para a gente ter uma noção bem específica
de como tratou-se de um passo de fé. A gente diria assim, poderia dizer uma espécie de loucura da parte de Abraão, ter deixado seu pai, ter deixado seus parentes, ter deixado sua terra, seu chão, seus espaços históricos, existenciais, e ter ido em obediência a uma palavra que ele ouviu. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Então a atitude mais encantadora de Abraão, é claro, é a obediência, mas obediência eu chamaria de comportamento, de conduta, uma conduta obediente, um comportamento obediente. Ouviu e obedeceu. Mas em termos de atitude, a sua obediência levou a tomar uma atitude. E a sua atitude foi abandonar a sua zona de conforto. Eu tenho um lugar para alcançar. Eu tenho um objetivo para tocar. De certa maneira, a gente pode dizer que Abraão recebeu de Deus um novo propósito para a sua vida. Porque Abraão era um homem que tinha bens, tinha posses. Abraão não era um desocupado para cuidar dos seus rebanhos, para cuidar das suas terras. Ele tinha que trabalhar todo dia, ele não estava desocupado da vida, esperando alguma coisa para fazer. Abraão não era um laranja para partidos políticos que encontram um desocupado qualquer e dizem: concorre aí só para a gente poder usar o fundo eleitoral e cumprir as regras. Não, Abraão tinha ocupação, Abraão tinha uma missão, Abraão tinha uma família, Abraão tinha uma terra, Abraão tinha animais que ele criava. Mas quando ele recebe de Deus um chamado, a Bíblia diz que ele, pela fé, obedece e vai para um lugar que ele não sabia aonde ia, porque Deus não disse aonde era. Então ouça bem uma coisa que vai ser tônica para nós nessas 5 noites próximas. Todos nós temos uma origem, viemos de Deus e nascemos nesta terra. E todos nós temos um futuro definido, garantido. A nós, os cristãos que nascemos de novo, nosso futuro está garantido. Nós iremos morar com Jesus no céu. Agora, no meio do caminho, nós temos que enfrentar provações, lutas, circunstâncias, dificuldades. Nós temos que encarar desafios. Desafios estes que nós não fomos avisados quais eram. Eu, quando estava dentro da barriga da minha mãe, ninguém me falou: tu vai ter isso, mas aquele outro para enfrentar. Ninguém me falou nada. Todo mundo passa por isso. Nós viemos a esse mundo, nós somos motivo de festa para alguém que nos celebra, porque a gente chegou, e a gente vai crescendo e vai descobrindo que esse intervalo entre o lugar da onde eu vim e o lugar para onde eu vou é um intervalo duro, é um intervalo difícil. E no meio da dificuldade, nós vamos criando nossos espaços de conveniência, nossa zona de conforto. Se você fizer visitas a lugares bem pobres, bem miseráveis, bem marginais, no sentido de à margem da sociedade, assim, à margem da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria, você vai ver que as pessoas estão acomodadas lá. Você vai ver que as pessoas estão acomodadas lá. Eu me lembro que uma vez eu tive um problema numa unha do meu pé, de um dos dedos do pé, e ela encravou bem grave, assim, bem grave. E eu fui lidando com aquilo, e eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que calçar sapato, e chegou uma hora que eu me adaptei àquela dor constante, me acostumei a viver com ela. E eu andava manquejando na igreja de um lado para o outro, eventos acontecendo, aquela igreja do Iririú ali é muito grande, para você sair do púlpito e ir até a secretaria, você anda bastante, vai lá e volta, e o culto acontecendo, e eu correndo, às vezes levando avisos para as congregações do setor,
e convivendo com um sapato apertado em cima de uma unha inflamada, dolorida. Assim é a nossa vida, a gente se acostuma a algumas coisas. Você já viu que na sua casa tem coisas que faz tempo que era para mudar e não mudou? Já notou que tem uma cortina lá que faz tempo que a gente quer trocar e não troca? Às vezes tem um móvel que a gente pensa, não dá mais, mas você vai convivendo com ele. Tem alguma coisa que só quando perde a utilidade e nos prejudica, aí a gente chama alguém para cuidar. A gente, de certa maneira, a gente se instala e se acomoda às circunstâncias que nos envolvem. E daí a gente deixa de alcançar algo a mais, porque a gente se acomoda. Eu já andei de carro velho bastante. Você pega a manha do carro velho, a gente tem até aquele ditado, tem certos carros que só o dono dirige, né? Eu já andei com um carro que para chegar no semáforo tinha que ficar acelerando ele porque não tinha lenta. Então você vai aprendendo, você segura o pé no freio e pisa na embreagem, entorta o pé um pouquinho, com a ponta do pé você pisa no pedal do freio, com o calcanhar você vai acelerando e o carro não morre, só tu sabe fazer isso. Tem certas coisas que a gente se acostuma, não tem dinheiro para levar no mecânico, ou já levou, viu o orçamento, era meio caro, e a gente vai se acostumando. A palavra de Deus para Abraão, de certa maneira, tira Abraão do seu comodismo, da sua zona de conforto, de espaços que já estavam prontos para ele. E que ali para ele estava tudo resolvido. E Deus diz o seguinte: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tome uma atitude de fé e saia do lugar onde você está. Saia de seus espaços de conveniência. Saia da sua zona de conforto, rompendo com as circunstâncias que te cercam. Abraão recebe o que a gente pode chamar de desafio da ruptura e da separação. Às vezes, nós temos que enfrentar momentos de ruptura para crescer na vida. Sabe, quando nasci, você também, você teve uma ruptura, um cordão foi cortado. Até aquele momento, se você nasceu no período certo, de 9 meses, como a gente costuma dizer, seja parto normal ou não, mas até aquele momento, aquele número de semanas, está tudo certo. Mas você não pode ficar 18 meses no ventre da sua mãe. Chega uma hora que, por mais confortável que seja, e a ciência explica isso, é o paraíso, o lugar onde o feto está. Porque tudo que ele precisa tem ali, sem ele se esforçar para nada. Ele está dentro do seu Éden particular. Mas chega a hora de uma ruptura com aquele ambiente, e ele é tirado de dentro da mãe, é cortado o seu cordão umbilical, e aquele cordão vai ter que cicatrizar bem direitinho, porque ele vai para uma nova fase da vida. É a fase do colo, a fase do seio da mãe, para a mãe que consegue amamentar. Mas ele vai mudando e vai fazendo rupturas. A nossa vida é uma vida de rupturas frequentes. Eu tenho um irmão que, quando ele casou, ele foi o primeiro a casar lá em casa, embora ele seja o segundo na ordem do nascimento dos 5. Na semana do seu casamento, ele ia todas as noites dormir nos pés da cama dos meus pais, coisa que a gente nunca fez lá em casa. Mas ele, marmanjão, com 20 anos de idade, ele dizia: não, eu vou dormir com a mãe porque eu vou embora, não vou, já estou com saudade, e ele ficava ali. Veja que é um momento de ruptura, um filho deixar a casa dos pais, por mais que ele está indo em busca de um sonho, o seu casamento, mas são as rupturas da vida. A vida de solteiro é boa, é maravilhosa, mas ele terá que fazer uma ruptura se ele quiser desfrutar da vida de casado. E a vida de casado, por melhor que seja, por mais agradável que seja, ela representa uma ruptura com um outro estilo de vida que eu não posso mais repetir. Ou eu aprendo a viver feliz, realizado, bem, na vida de casado, ou eu carrego comigo coisas com as quais eu não rompi. E a gente enfrenta isso a todo tempo, quando a gente vai aconselhar casais, parece a impressão que dá, é que tem gente que quer, apesar de casado, viver como se fosse solteiro.
Da mesma forma, a gente vai experimentando rupturas na vida profissional. Então Abraão teve que fazer essa ruptura. Com o que você vai ter que romper se você quiser terminar o ano melhor do que começou? Com o que você vai ter que romper? Sabia que às vezes a gente tem que romper, por exemplo, com a preguiça? Todo mundo passa por isso. Às vezes você está lá deitadão no sofá e pensa, hoje eu daria um caminhão para não levantar aqui. Mas se você quiser resolver coisas, tomar decisões, mudar certas situações, você vai ter que levantar dali. Minha mãe costumava dizer, a louça não vai lavar sozinha, porque era quem estava na escala tinha que ir lá lavar a louça. A louça não vai se lavar sozinha, não vai sair sozinha da pia. Se eu quiser ver a pia limpa, eu vou ter que romper com a minha intenção de ficar morcegando no sofá até anoitecer. Então, com que você vai ter que romper para alcançar seus objetivos? É o desafio da ruptura. Abraão não permaneceria limitado ao que ele tinha e ao que ele era. Olha só, nós nos acomodamos aonde? Ao que nós temos e ao que nós somos. Eu já me formei, eu já terminei, eu comprar outra casa vai dar uma dívida tão grande, se eu fizer outro curso vai dar trabalho, sabe, a gente vai se acomodando, mas Abraão é convidado a um momento de ruptura. É como se Deus dissesse, Abraão, eu tenho algo mais para você, rapaz. Eu tenho algo grandioso para você. Deus ainda não mandou Abraão contar estrelas, ele só mandou sair de casa. Abraão não faz ideia, mas o que Deus está fazendo em Abraão é provocando nele um momento de ruptura. Ele está rompendo com uma condição, porque Deus quer levá-lo para outra condição. Está rompendo com um estado, porque Deus quer levá-lo para um outro estado. Abraão passa pelo que a gente também poderia chamar de desafio da desinstalação, desacomodação, sacudir, sair do comodismo. É o desafio do desacomodar, fazer algo. Você sabe que Joinville se tornou um dos maiores polos de ferramentaria do mundo. Você é da área, você sabe disso, Maurício. Houve uma época que era o quarto ou o quinto maior do mundo, estou falando. Ferramentaria, falando do mundo. Os carros que nós andamos, 80% ou 90% deles é plástico. Os carros que nós andamos, geralmente os moldes das peças de plástico do nosso carro, a maioria foi feita aqui em Joinville. Volkswagen, BMW, Mercedes, Volvo, Chevrolet. Na década de 80, para frente, década de 90, começou um processo nas grandes empresas de terceirização. O Maurício lembra dessa época também, você é dessa época. A antiga Consul, por exemplo, chamou o Maurício, exemplo, disse, Maurício, não vamos mais ter ferramentaria aqui dentro. Você abre a sua e a gente terceiriza o teu serviço para nós. Veja, uma situação de desemprego aconteceu na cidade, ruptura, desinstalação, desacomodação. E os ferramenteiros das grandes indústrias da época começaram a comprar torno, fresa, equipamento e montar as suas ferramentarias. Então hoje a gente tem o título de um dos maiores polos de ferramentaria do mundo, mas isso não nasceu como um planejamento que alguém desejou alcançar, colocou uma meta, Joinville será um dos maiores polos de ferramentaria do mundo. Isso nasceu de uma circunstância de conflito, isso nasceu de uma circunstância de incertezas, de dor, de gente desempregada. O meu sogro é um caso, meu sogro foi demitido da empresa que trabalhava, a empresa faliu, nem pagou, meu sogro foi lá e começou um negócio, uma ferramentaria, começou num outro setor, que era o de polimentos, mas ele estava olhando lá na frente, hoje ele tem uma grande ferramentaria, mas é fruto daquele mesmo momento, de empresas fechando, gente ficando desempregada, pegando suas reservas, investindo naquilo que sabe fazer, e muitas dessas empresas se tornaram grandes ferramentarias. Veja, desacomodação, desinstalação, levando pessoas a sair de um estado para outro, de uma condição para outra. Então, atitudes vencedoras têm a ver com dar um passo de fé, fazer isso pela fé, enfrentar rupturas, enfrentar separação. Eu preciso separar as coisas,
deixar meu pai, minha mãe, Abraão pensando, deixar minha família, deixar meus amigos, deixar meus parentes, deixar minha terra, onde eu nasci, o meu chão, o meu lugar, deixar tudo e ir. Desacomodação, desinstalação. Abraão sendo levado pelo próprio Deus a se desacomodar, no sentido de abrir mão da acomodação, a se desinstalar, acabaria sendo este o único modo de Abraão finalmente caminhar nos trilhos de Deus. Nós ficamos pedindo, Senhor, guia-me nos teus caminhos, e muitas vezes pedimos isso, mas não temos disposição para romper com o que eu preciso romper, tomar atitudes vencedoras para finalmente experimentar os caminhos de Deus, para experimentar o caminho do Senhor. Foi isso que Abraão fez. Mas eu queria avaliar com você algumas maneiras como Deus nos leva a sair da nossa zona de conforto. Porque a nossa zona de conforto, você já viu aqueles filmes que o pessoal vai, por exemplo, quer tirar um elemento do cérebro de alguém, porque ele é uma pessoa especial, aí eles trancam numa cadeira, e a cadeira, de uma forma automática, tranca, algema a mão do cara, braço aqui numa cadeira e tal, e vem uma agulha aqui, e perfura o crânio do cara, ele não consegue sair. Parece que a nossa zona de conforto nos amarra numa cadeira, numa poltrona, e a gente não quer sair dali de jeito nenhum. Aí Deus dá um jeito de tirar. Preste bem atenção nisso. Deus dá um jeito de tirar. Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus, foi convocado por Deus. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, nós lemos aqui, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão obedece e sai. Às vezes, Deus nos chama e isso é suficiente. Por isso que Abraão, inclusive, é chamado de o pai da fé, ou na fé, como queira. Porque Abraão não precisou levar uma surra de Deus. Abraão ouviu e obedeceu. Veja como a obediência facilita alguns processos da vida. Mas José, descendente de Abraão, foi diferente. Para que Deus levasse José a experimentar o que Deus tinha para ele, Deus teve que praticamente expulsar José da sua zona de conforto. José é aquele menino mimado, o caçulinha, o queridinho. E José conta sonhos para os seus irmãos e vai despertando ira nos seus irmãos. Agora você acha, sinceramente, que José fazia planos bons? Eu vou fazer o seguinte, para que eu realize tudo que Deus promete nos meus sonhos, eu vou sair de casa, vou me despedir do pai e vou dizer: pai, eu preciso sair, enfrentar desafios para eu ficar preparado para tudo que Deus promete, porque o que Deus promete para mim é coisa grande. Então eu vou ter que me preparar, pai. É o seguinte, eu vou viajar, eu vou enfrentar situações, eu vou encarar desafios. José não fala nada disso. José está de boa em casa. Você acha que seria fácil tirar José de dentro de casa? Os manos trabalham, cuidam do rebanho, fazem tudo. E ele o máximo que faz é levar comida para trazer recado para o pai. Aí você chega em Gênesis 37 e 28. Abre lá comigo para você ver o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu, mas eu gosto de ler na Bíblia. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Você sabe, Jacó chama seu filho e pede para ele ir conversar com os manos, leva uma comidinha para eles, traz uma notícia para o pai, vê como é que está. José procura por eles, os manos veem ele chegando de longe, dizem: agora nós vamos matar ele. Aí o mais velho diz: não mata ele, não matar não. Aí chega no versículo 28, quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas, atenção, levaram José para o Egito. Os manos vendem, os ismaelitas compram e levam José. Deus estava tirando José dos seus espaços de conveniência.
da sua zona de conforto. José não sabe o que está passando. José tem, possivelmente, dizem os especialistas, os estudiosos da Bíblia, que José tem aqui 17 anos de idade. 17 anos de idade aproximadamente. José é levado para o Egito, é um escravo, já não é mais filho, já não é mais caçula, já não é mais nada. Agora é um escravo, sem entender o que está acontecendo. Você já se viu assim, numa situação parecida? Está tudo bem, acorda de manhã, oi pai, oi filho, tudo bem? Ô filho, vem cá, vai fazer um negócio, está tudo bem, um dia normal, um dia comum como todos os outros. Ó, tu vai fazer um favorzinho pro pai. Tu vai lá na região tal, teus manos estão lá pastoreando as ovelhas, os gados e tal. Você vai lá, leva uma comidinha para eles, tá? Um dia normal, traz uma notícia para o pai, dia normal. Ele vai indo tranquilo. Mas no meio do caminho, num dado momento da história, de um minuto para outro, a condição existencial de José muda de caçula, protegido pelo pai, para um escravo no meio de um monte de escravos. Ninguém sabe quem é seu pai, ninguém sabe se tem família, só se sabe que ele é um produto a ser vendido no mercado. Ou seja, é Deus. A gente vai ler isso, o próprio José vai dizer isso para os irmãos no final da sua vida. Quando os irmãos começam a se cobrar, que é isso, meu Deus, agora descobrimos, mano, se apresentou, é José mesmo, estamos tudo enrolado, porque José vai se vingar de nós. Os manos estão lá na mão de José. José diz, para. Deus me trouxe para cá antecipadamente, para que eu pudesse preservar nosso pai, nossa família, nossa gente. Mas, para que José compreenda isso, ele vai passar por 13 anos de desinstalação, de ruptura, de rompimento. Com que você tem que romper? Se você não quiser terminar o ano do jeito que ele parece que vai terminar. Você quer melhorar alguma coisa na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua relação com seus filhos? Com que teremos que romper? José foi arrastado para fora da sua zona de conforto. O que acontece sempre na Bíblia, quando a gente lê essas histórias, é que Deus sabe e se recusa a nos informar antecipadamente. Porque se Deus dissesse para mim tudo que eu ia passar para chegar a ser um pastor hoje, eu não tinha vindo. Quando eu saí de Joinville, animado, faceiro, feliz da vida, para trabalhar em outro município, se Deus me diz antes o que eu vou passar lá, mas nem a pau que eu ia. Tirar minha esposa e meus filhos de dentro da minha casa, para ir passar pelo que eu passei lá, não ia. Mas eu saí daqui cheio de gás, como José dizendo, os ramos vão se dobrar diante de mim, as estrelas, os astros vão se dobrar todo, que eu era o astro maior. Eu saí daqui faceiro. Mas quando a jornada começou, é assim que Deus faz. Mas tem um detalhe, Deus nos leva para um lugar melhor. Ele não nos fala sobre o caminho, mas Ele garante a chegada. Ele não nos fala sobre o processo, mas Ele garante o resultado. Deus não fala nada para Abraão. Abraão vai sofrer, meu irmão. Abraão vai sofrer, mas Abraão vai chegar aonde Deus planejou que ele chegasse. Se Abraão se tem acomodado e se sentado confortavelmente numa cadeira de balanço, dizendo, Deus vai me desculpar, mas eu não vou. Ele não alcançava. Em Gênesis, nós lemos que Deus chama Abraão e diz, vai para uma terra que eu te mostrarei. Em Hebreus lemos que Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que iria receber como herança. Note essa frase, a fim de ir para um lugar. Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Qual é o seu alvo?
Qual é o seu propósito? Se você quiser chegar em algum lugar, saia da onde você está. Rompa com a sua zona de conforto. Saia de onde você está. Saia de onde você está. Quando eu cheguei aqui na igreja, Nova Jerusalém, uma das dificuldades que nós tínhamos aqui, que me parecia uma das mais graves, era a quase completa desestrutura da música na igreja, do louvor na congregação. Era um para cada lado, não havia um grupo reunido, coeso. Quem tocava sentou comigo e disse: ó, pastor, aqui estava assim, 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 por isso não tem grupo. Foi a narração que me fizeram, foi a descrição que eu recebi. Bom, eu podia pensar, veja bem, eu só tenho que pastorear a igreja, atender os irmãos, visitar aqueles que precisarem de visita, pregar a mensagem e deixar o barco rodar, tocar. Eu podia ter pensado assim, mas eu me recusei a pensar assim. E eu pensei comigo, nós temos que ter um bom grupo de louvor na igreja. Nós temos que ter músicos na igreja. E orei a Deus e sentei e pensei, o que é que vamos fazer para ter músicos na igreja? E comecei a conversar, agendar, falar, visitar, chamar, reunir, motivar, encorajar, investir coisas que eu precisei fazer. Por exemplo, não tinha despesa, não tinha dívida, não tinha nada. Mas se eu quisesse ter um som de qualidade, porque músico quer som de qualidade, ia ter que fazer dívida. Então chamamos a igreja para fazer dívida e fomos comprar as coisas parceladas. Compramos, não era suficiente, compramos de novo, não era suficiente, compramos de novo. E fomos chamando músicos, e fomos convidando, e orando a Deus, e pedindo a Deus. E fomos trabalhando, um ano após o outro, um ano após o outro. As pessoas vêm aqui nos cultos domingo à noite, e depois dizem, meu Deus, que grupo de louvor é esse que tu tem? Igrejas com 3 vezes maior entrada do que a nossa aqui. O meu irmão, por exemplo, congrega numa delas. E esse domingo ainda a minha cunhada disse, meu Deus, nós fomos lá no culto na igreja, e eu fiquei pensando, meu Deus, até parece que não tem louvor aqui, porque o louvor que o Esdras tem lá, meu Deus do céu. Pois é, mas nós saímos de um lugar e chegamos no outro, graças a Deus por isso, graças a Deus. Por exemplo, a quinta-feira à noite, porque sempre acontece isso, né? Tem gente que acha que é a última bolachinha do pacote. Tem gente que pensa assim. Aí chegou ao meu ouvido uma quase ameaça assim, se eu sair daí, a quinta-feira já era. Mas daí mexe com a pessoa errada. Eu não tenho dificuldade de romper com nada que seja necessário romper para bem de alcançar um objetivo. Chamei fulano, beltrano, ciclano, dá para contar contigo? A quinta-feira ficou melhor do que estava antes. Ficou melhor do que estava antes. Quer dizer, se alguém achasse que eventualmente seria insubstituível, na verdade acabou se dando lugar para a coisa melhorar. Mas você precisa romper com uma determinada condição, abandonar a zona de conforto, porque isso representa risco, vai que não dá certo, vai que dá errado, vai que fica na mão, para a gente poder chegar na condição que está hoje. E assim você pode colocar isso na sua vida, como você quiser. Quando eu me casei, tinha um carro velho, moído, que quando chovia, a Gisele sentada no banco do carona, tinha que colocar as 2 pernas quase em cima do câmbio, porque a água que entrava ali era um alagamento só. Um Escort 86. Nós tínhamos que sair daquela condição. E nós tivemos que partir para um desafio. E partimos, graças a Deus. Hoje não entra mais água no carro, pelo menos. Mas enfim, em que lugar você se encontra? Aonde é que você está? Deixa eu aplicar e concluir essa mensagem. O chamado de Deus sempre envolve disposição para constante movimento.
Se tem uma coisa que eu quero convidar você a fazer, e eu quero fazer isso também, é você sentar e fazer um cálculo. Espera aí, o ano não terminou. Tem objetivos que eu tinha traçado e que ainda dá tempo de concluir. Você sabe, esse ano, por exemplo, é um ano que a gente podia ter entrado num marasmo total. No começo do ano, ali em janeiro, eu quis fazer um curso, mas não dava para fazer naquele momento. Eu ia sair de férias, voltando das férias, tinha algumas coisas, eu falei, não vou conseguir fazer o curso como quero fazer. Talvez não dê para fazer esse ano. Um curso difícil, um curso de grego bíblico, um aperfeiçoamento, uma elevação de nível. É um curso difícil, muito difícil. E eu pensei, não vou fazer agora. Mas aí veio a tal da pandemia, que para muita gente foi uma derrota total. Para muita gente foi um problema. Para mim, foi uma grande oportunidade para esse objetivo. Porque eu corri me inscrever no curso, na segunda turma que abriu, e agora, semana passada, enviei a avaliação final, estou aguardando meu certificado, permitindo Deus, ainda esse ano, eu vou receber meu certificado e estarei habilitado para ser professor de grego em qualquer faculdade de teologia. Eu tive que romper com um momento de conforto, tinha todas as semanas, 3 aulas por semana, e às vezes eu dizia, a Gisele até nem aguentava, dizia, meu Deus, tem essa aula de grego de novo hoje, meu Deus, não assisti a de quarta-feira, agora acumulou 2 aulas, e aí tem que abrir aquela gramática insuportável, você vai no auristo, do particípio, no presente, do indicativo, ativo, e aí tu começa a pensar nessas coisas, tu fica meio louco, meio desesperado. E aí veio a avaliação final e eu mostrei para a Gisele, disse, 6 perguntinhas, eu vou levar 3 dias para responder. 6 perguntinhas, 6 coisas, 6 itens da avaliação. Mas finalmente, apesar de ser um processo dolorido e difícil, eu pude concluir. O que você vai ter que romper? Eu vou terminar o ano de 2020 em termos de crescimento pessoal, para minha carreira acadêmica, melhor do que eu terminei em 2019 e 2018. Porque quando em 2014 eu defendi minha dissertação de mestrado, ali praticamente acabou a minha caminhada intelectual, em termos de carreira, em termos de produção acadêmica. E aí vieram as outras atividades e tal. Outro dia o Alexandre estava lá em casa, e até conversando com ele, eu falei, cara, nunca mais escrevi um parágrafo, muito menos um artigo. Ou seja, todos os anos bons, sem pandemia, em termos de carreira acadêmica, eu produzi menos do que o ano de 2020. Entendeu? Então, o que você vai ter que romper? Aonde você quer chegar? Que objetivo você ainda pode alcançar esse ano? O chamado de Deus para a nossa vida sempre envolve disposição para constante movimento. Se Deus me permitir, não sei qual é exatamente a vontade de Deus, mas se no desígnio de Deus couber espaço para eu ficar ano que vem aqui na Nova Jerusalém, eu não posso simplesmente ficar aqui. Eu preciso pensar o que nós vamos fazer ano que vem, aonde é que nós vamos chegar, que nível nós vamos alcançar, o que nós vamos crescer, para onde nós vamos apontar. O chamado de Deus é sempre contrário à acomodação. Sempre contrário à acomodação. Não se acomode, não se instale. Porque Deus acredita que você pode ir além. Deus olha para Abraão e diz, cara, tu não precisa ficar onde está. Você pode se tornar pai de multidões. Se você olhar bem na Bíblia, você não pode torcer os textos bíblicos, como as pessoas fazem quando pregam uma teologia da prosperidade. Mas se você olhar na Bíblia, Deus nos chamou sempre para nós irmos além. Ele chama Adão e Eva, já falei isso outras vezes, e diz, tudo isso aqui é de vocês, administrem, cuidem, prosperem, multipliquem, sejam fecundos. Ele chama Abraão e diz, Abraão, sai da onde você está, vai para onde eu vou te levar, porque eu vou te abençoar. Eu vou te levar a uma terra. A promessa que Deus faz a esse povo é uma terra deleitosa. É uma terra que emana leite e mel. Ou seja, Deus pega um homem e a partir dele faz, cria, projeta, desenvolve uma nação que até hoje é uma nação temida e respeitada na história mundial.
Então Deus acredita que você pode ir além. Deus acredita que não chegou o final para você. Não é uma questão de idade, porque você não precisa pensar em questões financeiras. Parece que as coisas se dirigem para lá, mas não. Pode ser o alvo muito mais profundo do que uma mera situação financeira. O teu ministério pode crescer, a tua vida espiritual pode se aprofundar, a tua comunhão com Cristo pode se aprofundar. Você pode aumentar o seu tempo de devoção particular ao Senhor. Você pode aumentar o seu tempo de estudo das Escrituras e se tornar um crente mais conhecedor das Escrituras. E se tornando um crente mais conhecedor das Escrituras, você se torna naturalmente, sem que você imagine, você se torna um conselheiro de outros na congregação. Você se torna um mentor de algumas pessoas no seu convívio. Sabe, há muitas coisas que podem estar representadas e que estão significadas aqui nessa proposta da mensagem de hoje. Vá além, saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Deixa eu terminar essa mensagem com a história de um homem que foi além. Abre a tua Bíblia em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. E deixa eu ler para você a história de um homem. Eu vou ler com calma e você vai lendo comigo, tá? A história de um homem que foi além. Preste atenção nos números que vão aparecer aí. Preste atenção na faixa etária. Preste atenção no texto bíblico. Não leia descuidado. Os filhos de Judá, versículo 6, 14 e 6 de Josué. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha, preste atenção, 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o caminho, ou em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Olha o versículo 11. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu, que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Você prestou atenção na leitura do texto? Josué e Calebe fazem parte da comitiva de 12 espias que vão, por ordem de Moisés, dar uma olhadinha na terra que o Senhor prometeu para eles. Quando eles voltam de lá, Moisés pergunta, eu vou parafrasear a história, e aí? 10 deles entram em desespero. Cara, aquilo é uma loucura. Nós éramos como gafanhotos diante daquela gente. Os filhos de Anak, os anaquins, eram gigantes, pelo que a Bíblia dá a entender. Existem
umas possibilidades aí que algumas pessoas aventam, mas são textos extra-bíblicos. À luz do texto, eles eram homens grandes, fortes. E eles se desesperaram, não vão morrer tudo, vão matar a gente, vão pegar nossas mulheres, vão acabar com a gente, e já espalharam uma notícia de medo no povo, e o povo já queria apedrejar Moisés, porque tu nos trouxe até aqui, deu tudo errado, e essa terra não é para nós vamos levar uma surra, nós vamos apanhar, nós vamos morrer. Aí Josué e Caleb dizem, não, 2 relatos positivos, a terra é deleitosa, mana, leite e mel. Deixa eu fazer uma brincadeira para parafrasear aqui. Uma uva tem o tamanho de uma melancia. Lá o negócio funciona. E se Deus estiver conosco, nós vamos destruir aquela gente. E aí a situação se resolve. E é quando Moisés fala assim, Caleb, é o seguinte. A terra que tu pisou, a terra de Anak. Aquela terra vai ser tua e dos teus filhos. Pois bem, Moisés morreu. Josué foi chamado por Deus. Atravessou, começou a quebrar o pau com as nações, e matar gente, e tomar terras. Aí chega aqui no capítulo 14, Caleb diz, agora é o seguinte, agora é nós dois. Eu e você estávamos naquele grupo, você lembra? Você lembra que eu, apesar de toda a dificuldade que nós vimos, eu perseverei no Senhor e disse, Deus estará conosco. A terra é como o Senhor prometeu. E Moisés naquele dia disse, a terra que os teus pés pisaram será tua. Então é o seguinte, Josué, nós tínhamos 40 anos, cara, quando isso aconteceu. Já se passaram 45. Eu tenho 85 anos, mas tem um detalhe. Vem de mim para ver. A minha força hoje é maior que a que eu tinha antes. Ei, atenção, presta atenção aqui. Você acha que um homem com 85 anos tem a mesma força de um homem de 40? Sim ou não? Não tem. É claro que não tem. Nós estamos falando de condição interior, nós estamos falando de condição psicológica, nós estamos falando de motivação, nós estamos falando de um homem de atitude. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho 85 anos, mas eu ainda pego na espada, eu ainda pego uma lança e cravo num gigante daqueles, eu faço o que for necessário, eu não tenho preguiça, eu não vou ficar numa zona de conforto, só porque tenho 85 anos, me dá uma esquininha aqui para eu morrer, que tá bom, não, a terra que me foi prometida eu quero, eu vou chegar neste lugar. É disso que trata o texto. É um homem que tem força interior, a tal ponto que ela revigora a sua força física. Então está na nossa mente muitas vezes esse desânimo, essa coisa de não dar mais, deu errado para mim, não vou conseguir, não vou chegar lá, não vou alcançar. Eu vou precisar de muito tempo para nós começarmos aqui a contar histórias um para o outro, de pessoas que saíram do nada e que alcançaram seus objetivos, porque dentro deles havia uma força. Eu vou chegar lá, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou alcançar o que Deus prometeu para mim, eu vou lutar. Então lute, saia da sua zona de conforto, abandone. Se você não fechou a sua Bíblia, olha o que diz a partir do versículo 13 do capítulo 15. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Por que Caleb mudou o nome? Este Arba era o pai de Anak. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefer. Caleb disse, darei a minha filha. Moisés havia dito isso para Caleb, a terra que você colocou os pés vai ser tua e dos teus filhos. Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher, ou seja, a terra foi dada para a sua filha. Afinal, o genro conquistou a terra. Esta, quando foi morar com Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que é que você quer? Ela respondeu, quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ou seja, Caleb pediu, Caleb ganhou,
Caleb lutou, Caleb conquistou e ainda deixou herança para sua filha. Aos 85 anos de idade, ou a partir dos 85 anos de idade. Então eu quero te desafiar nessa noite. Tome uma atitude. Saia da sua zona de conforto. Levante mais cedo se precisar, durma mais tarde se precisar, ore mais, leia mais a palavra, visite mais os seus amigos, reencontre as pessoas que você ama, saia da sua zona de conforto, mas vá em busca dos lugares que Deus te prometeu. Não se deixe acomodar, não se deixe aquietar, não se deixe amarrar pela zona de conforto, pelos espaços de conveniência, porque enquanto você estiver vivo, você pode todos os dias experimentar mais de Deus. Você não precisa terminar 2020 do jeito que você imagina que vai terminar, porque cruzou os braços e não tem nada para fazer. Você ainda pode alcançar muito mais. Você ainda pode tocar muito mais, porque Deus é na tua vida. Só depende de você abandonar a zona de conforto e ir em busca dos alvos que você tem planejado para a sua vida.